Antes do nosso vídeo começar, inscrevam-se, curta e compartilhem. Graças a paz, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 24. Gálatas 5, versículo 24, nós leremos até o versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos auxilie, capacitando a mim e aos meus irmãos, de modo que possamos compreender as verdades aqui prescritas em Tua Palavra. Oramos pedindo que, no final das contas, o Teu nome seja glorificado através da edificação dessa igreja. É o que pedimos, em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo tem nos conduzido, durante todo o capítulo 5, a uma reflexão a respeito das consequências do Evangelho na nossa vida cotidiana. E ele fala, prioritariamente aqui no capítulo, a respeito da liberdade cristã, para que nós possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. E o que é uma vida que vale a pena ser vivida? É uma vida dedicada exclusivamente a glorificar a Deus em toda a sua realidade. Então, ao longo do texto, o apóstolo Paulo vai nos mostrando que para vivermos esse tipo de liberdade prometida desde o versículo 1, na prática, não é suficiente a gente saber o que é certo e o que é errado. Nós precisamos de mais alguma coisa. E esse algo a mais é o que ele chama de viver e andar no Espírito Santo. Então, aqui no final do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai mencionar o coração do Evangelho, no caso a cruz de Cristo, para encerrar o capítulo 5, nos mostrando qual é a fonte de sucesso espiritual. Essa fonte é a crucificação da carne, ao mesmo tempo em que se vive no Espírito. Então, por isso, o apóstolo Paulo não começa o texto que a gente acabou de ler com algum apelo para que a gente se comporte de determinada forma, mas ele começa o texto fazendo uma constatação bíblica que aponta para a nossa identidade a partir do momento que a gente nasce de novo. Ele vai falar que nós somos de Cristo e que uma das consequências disso é que a nossa carne foi crucificada juntamente com ele. Ou seja, tudo começa com a cruz e tudo termina com a cruz. Foi lá na cruz que Cristo é verdade, morreu pelos nossos pecados, como a gente acabou de cantar. Mas foi lá na cruz também que Cristo crucificou a nossa carne, fazendo com que se torne possível a liberdade que o apóstolo Paulo fala durante o capítulo 5. Se a carne foi crucificada, ela está morta. E se ela está morta, ela não tem mais nenhum domínio sobre a nossa vida. Então, em resumo, Paulo nos mostra com o texto de hoje que há uma lógica espiritual inevitável. A ideia dele é, se nós estamos unidos a Cristo em sua morte, e se nós agora vivemos pelo Espírito Santo, então nós devemos andar continuamente até a volta do Senhor, até a nossa partida nesse mesmo Espírito. Tá? Isso quer dizer, irmãos, que hoje nós vamos meditar sobre uma vida vivida tendo a cruz de Cristo
como eu falei, o coração do Evangelho em mente, de modo que não só a salvação ela está garantida por causa da cruz, mas a santificação também é garantida por causa da cruz de Cristo. E entrando no texto, nós podemos perceber que durante outros momentos da carta, o apóstolo Paulo já havia se utilizado dessa ideia de cruz para estabelecer a sua doutrina. Por exemplo, no capítulo 2, verso 20, quando ele diz: já não sou eu quem vive, mas agora quem vive em mim é o próprio Cristo. E lá ele nos ensinou que a morte de Cristo na cruz foi a sua morte também. E isso no sentido de que, em Cristo, Paulo, assim como todo aquele que foi redimido, morreu para o pecado e morreu para a lei. A morte de Cristo significa a nossa morte nesse sentido. Ou seja, lá ele está falando exclusivamente de salvação, de perdão de pecados. Porém, um ponto que a gente precisa deixar claro é que quando o apóstolo Paulo fala de ser crucificado com Cristo para a nossa salvação, ele deixa muito claro que quem morreu na cruz foi Cristo. Por que ele fala isso? Porque a ação de ter sido crucificado foi exclusivamente de Deus, e isso porque a salvação é gratuita, e a gente a recebe pela fé, ou seja, não depende de vocês e de mim. Quem morreu na cruz para redimir pecadores foi o próprio Cristo. E somente ele. A obra é única e exclusivamente dele. Só que aqui no versículo 24, Paulo fala sobre a crucificação de uma perspectiva diferente daquela do capítulo 2. Aqui nós somos incentivados por ele a tomarmos determinadas medidas para que a nossa crucificação, no sentido de rompimento com a carne, aconteça. Lá no capítulo 2, a crucificação é uma obra exclusiva de Cristo. Aqui, no capítulo 5, a crucificação é uma obra de Cristo, mas também tem a nossa participação. Porque lá ele fala de salvação redentiva. Aqui ele fala de santificação. Então, irmãos, quando a gente olha o relato bíblico sobre esse tema, santificação, a gente aprende que Deus nos capacita para que essa santificação seja possível, mas ele também nos orienta, como Paulo fala na carta aos Coríntios, esmurrar o nosso corpo e reduzi-lo à servidão, para que depois de ter pregado a outros, nós mesmos não sejamos desqualificados. Então, para que a vida santa seja possível, a gente precisa também se esforçar. Existe uma participação humana do crente nesse processo. E esse esforço, ele é máximo. Por isso, Paulo diz no verso 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Isto é, tudo aquilo que não glorifica a Deus, que é resumido aqui por ele como carne, que tem paixões, que tem desejos, deve ser mortificado por nós. Tudo o que na ótica de Deus não presta, tudo que na ótica de Deus não é virtuoso, deve ser, metaforicamente falando, pregado pelo crente na cruz, dia após dia. A ideia é a de que nós devemos ter uma rejeição máxima à nossa velha e antiga natureza. Se voltar para Cristo genuinamente é sinônimo de abandonar a vida pregressa, de não viver mais como vivíamos, de viver de modo diferente, parecido com a vida do próprio Jesus. Então, a nossa luta contra a carne deve ser entendida desse modo. É uma luta em que nós devemos ser implacáveis.
Não pode dar espaço mínimo para a nossa carne caída. E isso, irmãos, precisa ser entendido nos termos que o apóstolo Paulo menciona no verso 24. Ele fala sobre crucificação. Crucificação. E crucificação, na época de Cristo, era um ato destinado às pessoas de menor relevância daqueles dias. Era uma morte, ou a morte mais indigna possível naquele tempo. Ou seja, se nós quisermos levar a sério o Evangelho de Cristo, nós devemos lidar com a carne do ponto de vista espiritual desse mesmo modo, entendendo que a carne é algo tão indigno, tão horrendo e tão vergonhoso que ela precisa ser crucificada. A menos que a nossa visão sobre o pecado seja essa, nós não vamos ter o mínimo interesse em crucificar nossa carne. Nós precisamos olhar para aquilo que desagrada a Deus da mesma forma que Ele. Então, irmãos, percebam que no início do versículo 24, o apóstolo Paulo vai além do que é mais comum quando esse é o assunto. O apóstolo Paulo fala sobre identidade. Ele diz que aqueles que são de Cristo são os que crucificam a sua carne. Aqueles que são de Cristo, e somente esses. Porque, lendo esse texto, fica muito claro o que a gente vê ao nosso redor. Porque inúmeras pessoas não apenas se recusam a crucificar a carne, mas elas chegam a colocá-la em um pedestal. Elas dão vida àquilo que Cristo veio mortificar. Por que elas fazem isso? Porque elas não são de Cristo. Porque elas não nasceram de novo. Agora, em contrapartida, os que são de Cristo, os que nasceram de novo, olham para esse tema de uma forma totalmente diferente. Esses vão fazer o possível com os meios de graça que Deus deu para crucificar a carne, para mortificá-la. Quem nasceu de novo deseja crucificar a sua velha natureza e tudo que tem alguma correlação com ela. Paulo fala aqui sobre paixões e desejos. Todo tipo de paixão e todo tipo de desejo que não convém a um cristão, que não está de acordo com a natureza santa do Senhor, deve ser crucificado, deve ser mortificado. Seja como for, o crente tenta exterminar da sua vida todas essas coisas. Agora, um ponto que a gente também precisa tocar ao tratar deste assunto é o seguinte: crucificar a carne é algo doloroso para vocês e para mim. Crucificar a carne não é fácil, assim como a dor da crucificação física naqueles dias era extrema. Pode ter certeza que durante a sua vida, enquanto você realmente tentar crucificar a sua carne, o seu eu vai sentir dores espirituais. Não é um processo fácil. É por isso que você não faz sozinho. É por isso que você tem que contar com o auxílio do Espírito Santo. Um autor diz o seguinte: qual de nós não conhece a dor aguda do conflito interior quando renunciamos aos prazeres do pecado? Quem consegue abandonar uma prática pecaminosa tranquilamente? Quem, após dizer não hoje ao pecado, poderá certamente se livrar de todas as tentações que virão amanhã e posteriormente? De forma fácil, de forma tranquila. Irmãos, nós precisamos ser muito honestos com a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos apegar ao que a gente leu aqui na Carta aos Romanos. O bem que a gente quer, a gente muitas vezes não consegue fazer. E o oposto acontece. O mal que a gente sabe que não deve fazer é praticado por nós. E isso acontece porque nós queremos o pecado. Porque nós nos deleitamos e temos prazer na sua prática.
Então, crucificar a carne nos causará muito desconforto e ninguém aqui certamente duvida disso. Porque nós passamos por essas provações dia após dia. Se não fosse assim, o pecado não seria uma pedra no nosso sapato como ele é ainda. Então, você pode olhar para os ensinos de Cristo e pensar: é fácil não revidar uma ofensa? É fácil você não denegrir a imagem dos seus opositores? É fácil você não cobiçar o que é de outra pessoa? É fácil você não se colocar em primeiro lugar? Não é fácil. É extremamente difícil. Por isso que crucificar a carne causa desconforto. Lutar contra a carne é, de fato, como o autor que eu li falou, difícil. É uma luta interior que causa um extremo incômodo em vocês e em mim. Por isso que a linguagem bíblica é de guerra espiritual. É uma guerra que há no próprio coração daquele que foi alcançado pelo Senhor e redimido pela obra dele. E nessa guerra, como em toda guerra, é matar ou morrer. Ou você mata a sua carne, ou ela mata você. Por isso, o apóstolo Paulo é muito enfático no nosso texto. A carne tem que ser crucificada. Ela precisa ser crucificada e nada menos do que isso. Ou crucificamos a carne, ou seremos, pouco a pouco, vencidos por ela. Notem, quando um homem ou ou uma mulher, né, qualquer bandido, era preso naquela cruz, ele não morria instantaneamente. Existiam formas mais cruéis até de matar uma pessoa naqueles dias. Só que essas formas mais cruéis faziam com que as pessoas morressem mais rapidamente. E os romanos eram tão malignos que eles queriam que os seus crucificados, que os seus acusados morressem de forma lenta, sentindo dor o maior tempo possível. Por isso eles pegaram o próprio Senhor Jesus e colocaram ele no madeiro, numa cruz. Pegando essa ideia e aplicando ao nosso texto, a nossa carne não morre de uma vez só. Ela tem que ser morta recorrentemente. Assim como o crucificado morria com o passar do tempo, não era uma morte instantânea. Então nós precisamos matar a nossa carne diariamente. E diante de um ensino como esse aqui do verso 24, o que Deus espera de vocês e de mim? Se Cristo fez o que fez por nós, o que Deus espera de nós, de agora em diante? Uma única coisa, Ele espera que a gente tenha uma vida coerente com essa mensagem. Ele diz no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar na Bíblia tem a ver com obediência e com fidelidade. Nesse sentido, nós lemos lá no Antigo Testamento que Enoque andou com Deus. Ou seja, Enoque foi obediente ao Senhor. Então, andar no Espírito significa o quê? Significa ser fiel ao Espírito. Significa obedecer ao Espírito. Significa ser direcionado por Ele e dizer sim, é assim que eu quero viver, é assim que eu quero me comportar. Andar no Espírito, resumindo, é fazer a vontade dele. É fazer a vontade de Deus. É ativamente optar por viver de acordo com o padrão dado pelo Senhor, viver de acordo com o caráter do próprio Deus. Andar no Espírito é você alinhar toda a sua vida de acordo com aquilo que agrada a Deus e que foi revelado em sua palavra. Se nós vivemos no Espírito, como o verso 16 fala, se nós somos guiados pelo Espírito, como o verso 18 fala, nada mais natural e coerente do que nós obedecermos ou andarmos no Espírito.
como fala aqui o verso 25. E essa coerência, ela é exemplificada, por exemplo, no texto que a gente leu aqui de 1 João. Lá em 1 João 3, 16 e 18, o apóstolo João fala resumidamente o quê? Se você crer que Jesus te amou e morreu por você naquela cruz, haja coerentemente com isso. Ou seja, ame o seu próximo não só de boca, mas ame o seu próximo de ação. Pois Cristo não te amou de discurso, mas Cristo te amou sacrificialmente, morrendo de forma literal na cruz por você. Em resumo, qual é a forma cristã e não moralista ou legalista de vencer a carne? É você andar no Espírito. É você obedecer ao Espírito. Se o Espírito é a fonte da nossa vida, é Ele também que deve dirigir cada um dos nossos passos para que nós tenhamos um verdadeiro crescimento espiritual. O crescimento constante, recorrente. De modo que hoje nós somos melhores do que éramos antes, do que éramos ontem. Então, nós estamos avançando com um único alvo: ser semelhante a Cristo, vivendo uma vida que é consagrada a Ele, consagrada ao Senhor. E o apóstolo Paulo nos dá um outro exemplo, no verso 26, de como nós podemos ser coerentes. Se nós dizemos que é o Espírito que nos guia, se nós dizemos que vivemos pelo Espírito, como nós podemos demonstrar isso na prática? O verso 26 traz um exemplo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando nós buscamos a nossa própria glória, quando nós competimos com as pessoas, ou quando nós nutrimos em nosso coração inveja pelo outro, nós não revelamos apenas uma espécie de fraqueza moral, não. Também é isso. Mas nós estamos simplesmente dando um atestado de que nós esquecemos a cruz de Cristo. Porque, como eu falei no início, a cruz é o ponto inicial, mas é o ponto final também da nossa fé. Ela é o coração do Evangelho. Então, a vida cristã não pode ser marcada por uma atitude sua e minha que almeja a nossa glória pessoal, ou a vanglória, como ele fala aqui. A gente não pode viver competindo com o outro, sentindo inveja das pessoas, porque essas coisas são marcas da carne que deveria ter sido crucificada por você. Se essas coisas estão presentes na nossa vida, o que isso significa? Que a carne não está sendo crucificada por nós. Porque ela está viva, ela está atuante. A vida cristã, na verdade, deve ser moldada pela obra contínua do Espírito. Lembram o texto de Filipenses 1? Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Então, esse tipo de atitude aqui do verso 26, vanglória, não pode estar presente na nossa vida porque nós estamos sendo diariamente alvos dessa obra santificadora do Espírito de Deus. Ele está aplicando em nós os benefícios da obra de Cristo, da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, ao chegarmos ao final do capítulo 5, nós somos lembrados de que ser guiado pelo Espírito não é ter somente uma experiência isolada de devoção com Ele ou alguma experiência mística com o próprio Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo está mais relacionado a uma caminhada contínua de obediência ao Senhor. É muito mais espiritual você viver a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta e assim por diante, em obediência a Deus, do que você ter uma experiência única, muito específica, com o próprio Espírito Santo, que muitas vezes é uma experiência mística e desprovida até de fé.
É muito mais espiritual você obedecer ao Senhor do que você ter uma experiência específica, isolada de devoção. E isso precisa ser entendido por nós na noite de hoje, porque o apóstolo Paulo, com o texto que a gente acabou de estudar, ele fala sobre a crucificação, mas ele fala que essa crucificação ela é o resultado de uma outra coisa. Ela é o resultado de uma obra do Espírito de Deus, de uma obra do Senhor Jesus, que morrendo na cruz disse para você e para mim: você é meu, você é meu. Por isso que ele fala: os que são de Cristo crucificaram a carne. A ordem é essa: você primeiro é separado por Deus para ser dele, depois você tem a sua carne crucificada. Se você inverte a ordem, você esqueceu o evangelho. Se você inverte a ordem, você caiu numa religião de moralidade. Não é, eu vou crucificar a minha carne para que agora sim eu possa pertencer a Cristo. Não é isso. É o oposto. Cristo morreu por mim. Ele disse: você é meu, você é minha. Como consequência, eu crucifico a minha carne. Então, à luz da doutrina apostólica, nós aprendemos que depois de nós sermos salvos exclusivamente pela graça de Deus, o Senhor continua nos concedendo da sua graça abundante para que nós possamos viver de acordo com a vontade dele. Ele nos transforma dia após dia. Então, irmãos, o texto de hoje é um lembrete de que a vida cristã não começa em nós ou na nossa própria força. Ela também não é sustentada por você e por mim. Você não se mantém íntegro diante de Deus porque você é melhor do que os outros. Mas a vida cristã se baseia inteiramente na cruz, na obra de Jesus lá. Tanto a sua redenção como a sua santificação depende do que ele fez na cruz do Calvário. Então, quando Paulo fala os que são de Cristo crucificaram a sua carne, ele não está descrevendo um ideal inalcançável. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando que é sim possível, no nosso dia a dia, na nossa realidade objetiva, a gente viver uma vida diante de Deus íntegra, santa, reta. Mas que isso é possível por causa da obra dele, por causa da obra do Senhor. Em Cristo, nossa velha natureza foi crucificada, foi condenada, foi sentenciada à morte. Então, a exortação de andar no Espírito não é um chamado à autossuficiência moral. Pelo contrário, é um chamado à nossa dependência. É o entendimento de que, se nós não estivermos no Espírito, a gente não consegue crucificar a nossa carne. Então, qual é o grande ponto do texto? Olhe menos para você. Olhe muito mais para Cristo. Coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé, não em você. Que o Senhor, meus irmãos, nos conceda a graça necessária para vivermos de maneira coerente com o que a gente diz crer. Que a nossa vida prática seja o testemunho de que, de fato, nós cremos nessas coisas que a gente fala para as outras pessoas, que nós cremos no Evangelho. E a cruz nunca deixe de ser o ponto central da sua fé, da sua espiritualidade. É tudo baseado nela. A cruz é a nossa esperança de santificação. É a nossa esperança de crucificação da carne. Vamos orar.